Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar no sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo, que eu venho trazendo aí os médicos celebridades do Brasil, trazendo muita história boa, muitos insights aí para vocês, para a gente tentar modelar uma carreira de médico de sucesso e sempre com uma certa relativa chegada ao que é esse sucesso, né? Hoje a gente vai conversar aí com uma atual minha grande amiga que eu conheci aí esse ano no curso do mestrado do SEVEX e uma grata surpresa, doutora Ana Maria Arruda, uma super médica gestora, uma das maiores defensoras do SUS. Então esse ponto a gente gosta bastante de martelar aqui na apresentação dela, professora por vocação e por profissão, tá? Uma eterna estudante. Vocês vão ver que ela fez quase 3 faculdades. Ela já concluiu 2, tá? Vai concluir daqui a pouco a 3ª faculdade dela. Mestrado ela está fazendo o 2º, tá? Impressionante como é que essa mulher não para de estudar, tá? Ela é atual ainda, Ana, vou até te perguntar, diretora-geral do Hospital de Campanha de Covid, tá? E vamos ouvir essa história. Um prazerzão ter aqui. Um beijão. Tudo bem, dona? Tudo bem, Ricardo. O super aí é por sua conta, tá? Eu sou uma médica gestora, né, dentro de um país como o nosso, Brasil, uma médica gestora do Centro-Oeste, aqui de Goiás ainda, né? Então, assim, bem do nosso interior do Brasil aqui. Mas, olha, com certeza, gente, eu prometo que aqui a gente não anda atirando flecha em ninguém. Aqui a gente já está um pouquinho mais avançado. Mas gostei da apresentação, Ricardo, não mereço tanto não, mas é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz, me senti muito honrada de ser uma das suas convidadas, né, um dos seus convidados, porque eu sei que pessoas maravilhosas assim já passaram por aqui, grandes mestres nossos passaram por aqui, então, assim, ser considerada por você para poder estar aqui, para mim foi assim, foi uma honra muito grande, muito obrigada. E eu fico muito feliz aí pelo teu tempo e honrado por ter aceitado o convite e dizer que a gente já tem certeza que a história vai ser ótima, porque quando começa com essa humildade é porque tudo vai ser da maior grandeza possível, tá bom? Então. Mas vamos lá, Ana, me conte, me fala como é que foi essa tua experiência aí a gente está gravando aí em setembro de 2021. Quase 2 anos aí de Covid. Conta aí pra gente como é que tem sido essa tua experiência aí na frente desse hospital. Tudo começou, esse já é o 2º hospital de enfrentamento à Covid que eu estou à frente. O primeiro hospital que eu fui convidada para assumir a direção foi o ano passado, em setembro, que foi o Hospital de Campanha de Águas Lindas, no entorno de Brasília. Mas lá a organização social que eu faço parte, né, que é a que faz a gestão, tanto desse atual como fazia do de Águas Lindas, me convidou para assumir a direção geral, naquele momento muito mais um hospital para desmobilização do que para mobilização. Então, que foi uma experiência interessante também, porque é comum, não é difícil a gente participar de implantações, mas você participar de desmobilização, assim, de fechar o apagar das luzes, olha, é bem diferente, é bem impactante também. E foi um desafio, porque em meio à Covid, você desmobilizar um hospital por uma necessidade do Ministério, sem gerar tumulto, né? sem gerar traumas na comunidade em volta. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Quando foi agora em fevereiro, diante da 2ª onda, o governo resolveu abrir outros hospitais de enfrentamento, além dos que a gente já tinha aqui, inclusive em Goiânia. A gente tem o H-Camp de Goiânia, que é um grande hospital, uma equipe maravilhosa também. E precisou, então, de abrir em algumas regiões do estado, e aí na região centro-norte estava desabastecida. Eles tinham um hospital, uma estrutura que estava terminando ainda em obra, e aí eles chegaram para
para a organização que eu trabalho, a Agir, e falou, olha, isso era 18 de fevereiro, olha, é o seguinte, primeira quinzena de março tem que atender paciente aqui. 186 leitos, 168 UTIs. Então, a gente teve que terminar a estrutura física, equipar, contratar equipes, capacitar equipes para no dia 14 receber o primeiro paciente. Numa região que é o interior do Brasil. Então, pensa, se você aí no Rio, se em São Paulo já é difícil você encontrar profissionais já prontos, quiçá no interior do Brasil, no interior do Brasil. Então, foi o grande desafio nosso, foi fazer funcionar a equipe, foi criar, né? Eu falo que é construir a equipe. Você encontrou, você treinou? Treinamos, porque a maior parte dos nossos colaboradores são jovens médicos, jovens enfermeiros, jovens fisioterapeutas, jovens nutricionistas, jovens. Muitos formaram há 1 ano, há 6 meses, já formaram dentro da pandemia, que foi uma coisa que a pandemia trouxe, né? Ela trouxe esse jogar o jovem no olho do furacão. Então, eu formei e já estou no olho do furacão. Então, qual que foi a postura desde o começo? A gente precisava formar essas pessoas, capacitar em serviço, né? Então, a grande tônica nossa foi sempre estar preparando o tempo todo, é aquela capacitação diuturnamente acontecendo, né? A gente tem uma equipe muito boa, aí sim, essa equipe de líderes que a gente tem, aí são profissionais que têm capacitação, são profissionais com experiência, inclusive uma parte veio comigo de Águas Lindas para Uruaçu, né, que já tinha tido experiência lá, veio, mas no sentido de estar dando suporte a essa equipe jovem. Agora, como professora, Ricardo, eu te falo, para mim é sempre um prazer e é sempre muito bom você ter jovens para você ajudar a modelar no bom sentido, não é modelar no sentido de formar, né, cópias, não é isso, mas assim, de você, sabe, aquela coisa de você pegar assim o diamante bruto, aquela pedra bruta e transformar no diamante, é muito bom. Então, para mim, foi um desafio muito prazeroso trabalhar na perspectiva de que para cuidar do outro eu preciso formar quem cuida. Isso foi acontecendo ao mesmo tempo com a construção dos nossos, nem construção, a implantação dos protocolos que a gente já tinha. E com isso, o que a gente viu? Rapidamente, assim, questão de 2, 3 meses, nós já estamos indo para o 7º mês, o 8º mês que a gente está lá, com 2, 3 meses, os nossos números já começaram a mostrar o efeito positivo de você pensar em formação, em capacitação, e que isso não é perder tempo. Então, hoje, quando a gente pega as nossas taxas, a taxa de alta nossa, né, de saída por alta, que é muito maior do que muitos hospitais que já têm mais experiência, mais condições em Covid, quando você pega a taxa de mortalidade nossa, tanto que mudou em 6 meses, isso é muito gratificante. Agora, tem todo um background aí, né? Teve todo um suporte que a própria Agir nos deu, que o corporativo nos deu, que o Estado nos deu, né? Que foi garantir abastecimento, mesmo numa situação de carência, porque eu não sei se você lembra, março, abril, foi o auge da segunda onda, estava faltando medicamento, você não encontrava sedativo, estava uma loucura, o país inteiro, né? No mundo, que dirá aqui no Brasil. Então, a gente teve esse suporte dado, não só pela nossa organização, mas pelo próprio Estado, assim, de garantir aquilo que a gente precisava, o mínimo que a gente precisava para poder fazer uma gestão justa, né, fazer uma gestão eficiente e conseguir manter o hospital aberto até agora. E hoje a gente continua lá, estamos lá, já com uma taxa de ocupação bem baixa, que com fé em Deus vai tender a 0, né, porque eu falo que o sonho de quem está dentro do hospital de Covid é que o hospital feche, o Covid, e que ele possa, o hospital, que ele possa realmente ser aberto num outro momento com a natureza que ele foi criado, que é ser um hospital geral e maternidade para o Centro-Norte goiano. Então, foi isso. Eu acho que a gente usou muitas ferramentas que hoje a gente aprende, que a gente vê, né, que são ferramentas já utilizadas aí no mundo inteiro,
mas que deu certo, mas sempre numa perspectiva muito do vamos fazer juntos? Vamos trabalhar juntos? Então, durante todo esse tempo, toda semana, tem uma reunião com as lideranças, que a nossa equipe, os gerentes, supervisores, toda semana. Só que é uma reunião, Ricardo, que não é uma reunião simplesmente para discutir problema. Isso a gente faz em vários outros momentos, mas é uma reunião para trabalhar a formação de liderança. Então, ali a gente discute a partir deles, e aí vem uma metodologia ativa, né? A gente pergunta mais do que responde. A gente vem trabalhando muitas questões na formação de líderes, para que a gente tenha, no final, uma liderança saudável e não tóxica. Então, a gente já trabalhou planejamento estratégico, a gente já trabalhou conceitos de gestão do tempo, de gestão emocional, a questão de modelos de liderança, modelos de liderados. Então, assim, sempre voltado para a questão de melhoria contínua das relações. Então, tudo aquilo que eu preciso é melhorar a relação. Que relação que eu melhoro? Aquilo que a gente estava conversando. O foco é o paciente. O cuidado todo é pensado, centrado no paciente. Só que para eu alcançar o paciente, eu tenho que estabelecer uma relação. E é essa relação que tem que ser trabalhada com cuidado. Então, é a relação do colaborador com o paciente, é a relação do colaborador com o familiar, é a relação dos colaboradores entre si, é a relação do gestor, do líder com o liderado, é a relação da unidade com a comunidade. Então, todos esses níveis de relacionamentos, a gente trabalha a partir da liderança. Né? Me diz um negócio, Ana. Como é que você que viveu intensamente isso e à frente desses hospitais, você considera que nós tivemos 2 Covids, o teu ano passado e o teu de agora? Como é que foi a tua vivência de fora? Ou é a mesma doença que está se desenvolvendo aí desde então? Eu vejo o seguinte, do ponto de vista biológico, o vírus é o mesmo vírus que tem sofrido mutações, variantes, mas a priori a base é o mesmo coronavírus, certo? Do ponto de vista biológico. Perfeito. Agora, eu acho que o que pegou na pandemia não é nem a questão biológica, porque essa eu acho que é até mais fácil da gente fazer o manejo dela. O médico é muito voltado para o manejo biológico, né? Então, você tratar o sintoma biológico, físico, eu acho que é até mais natural para a gente. Agora, Ricardo, eu acho que o que pegou nessa pandemia foi o que o nosso professor Evandro Tidocco fala muito, que eu acho muito interessante, foi o psicovírus. Eu acho que essa pandemia, o psico que foi gerado na pandemia é que vem evoluindo. E, infelizmente, não uma evolução adequada. Eu acho que, sabe, então eu penso muito isso. Então, esses momentos aconteceram por uma questão de base, aconteceu, biológico, mas muito em consequência de comportamentos também, que aí são comportamentos que são, na maioria das vezes, ditados por uma questão psicossocial, né, cultural, e eu não falo tanto econômico, não, porque a gente viu, se a gente for observar comportamentos adequados e inadequados tiveram em todas as camadas. Né? Então, eu não posso falar que foi como é que eu posso falar que foi que aconteceu um comportamento adequado só naquele indivíduo que tem conhecimento, não, tem muita gente com conhecimento, com uma condição socioeconômica boa, que teve um comportamento inadequado. Assim como a gente teve exemplos maravilhosos de pessoas de rua que deram, assim, aulas, né, de cidadania. Então, eu não colocaria por aí, mas que foi uma questão comportamental, eu acho que essa foi a que vem, esta que vem evoluindo aí, que vem trazendo esse caminho que a gente percorreu, sabe? Essa loucura, que teve uma época, teve um momento que a pandemia era loucura, ou você surtava, né, psicoticamente ou depressivamente, então se não tinha um equilíbrio, comportamento. E por uma questão o quê? De que manejo foi esse? Foi um manejo
médico, biológico, não sei, eu acho que foi muito mais um manejo comunitário mesmo, se é político, se não é, eu acho que entraram todas as variáveis aí. Então, isso eu vejo o momento do começo da pandemia, aquele que estava todo mundo com medo do novo, né? Só que todo mundo achou que ia ser rápido, só que não foi rápido, demorou. E aí, de repente, as pessoas falam, quer saber, não quero mais nada disso, larga disso, então eu vou viver, eu quero, sabe? E aí também soltou demais, e aí uma repressão em cima disso, tanto midiática quanto política, mas assim, não necessariamente foi se discutido, sabe? Eu acho que não se discutiu a pandemia nos fóruns que poderia ter sido discutido da maneira como deveria. Acho que ficou faltando muitas lacunas aí, sabe? Ficaram muitas lacunas dessa discussão, que gerou a pandemia que a gente viveu. Uma outra coisa que eu percebo muito foi o seguinte, essa segunda onda, principalmente. Poxa, o ano passado, em setembro, no verão do ano passado, no hemisfério norte, a gente viu a queda no nosso verão, a queda no hemisfério norte, que era o inverno deles, e o aumento no nosso verão. Quando chegou o nosso inverno, né, nosso inverno, nossa primavera, que começaram a cair os casos, aqui, o ano passado, aqui no Brasil, lá no hemisfério norte, o trem estava subindo. E a gente não viu isso. De uma maneira geral, isso não foi percebido. Por quê? Porque no final do ano foi um momento que no Brasil inteiro fecharam-se leitos, desmobilizaram-se equipes, né? E quando vem janeiro, fevereiro, o trem bluft, explode de novo. Ah, mas vacina. Gente, vacina não é milagre. Tanto que lá não impediu o aumento de casos lá fora. Né, que o Brasil era o patinho feio da história da vacina, né? Em março, abril, o Brasil era o patinho feio. No entanto, hoje a gente está vendo, hoje a gente está revertendo essa situação, e uma coisa que lá em cima, no hemisfério norte, não aconteceu. E aí, a gente não tem que estar vigiando, olhando lá em cima, de repente? Isso é uma coisa que eu espero que esteja acontecendo agora. Ó, peraí, aqui está baixando, mas ó, lembra que lá também teve vacina, aí foi liberando tudo, e agora tem casos novos, né? Então, assim, será que é só a vacina que é a questão? Aí eu volto no comportamento, Ricardo. A pandemia, ela veio para ensinar a gente alguma coisa. E se a gente não aprender, a gente não vence. Entendeu? E no meu entendimento, ela veio para falar para a gente o seguinte, ó, presta atenção no outro. Ó, sim. Cuida do outro. Cuida de você, mas cuida do outro. Eu vejo muito isso, porque o que é a grande prevenção da pandemia, do vírus, da transmissão? Não é você usar máscara, não é o álcool gel, mas você usa máscara para se proteger ou para proteger o outro? Você está protegendo o outro. Agora, se o outro também está usando máscara, está te protegendo. E aí, nesse encontro, nós nos protegemos, que é o legal do negócio. Então, eu fico vendo muito, eu penso muito isso, sabe? Será que a humanidade entendeu essa ideia trazida pela pandemia? Será que a gente está entendendo isso, que eu preciso pensar no outro, não só no meu umbigo? Será que eu estou entendendo, enquanto sociedade, que eu tenho que começar a discutir os direitos, mas pensando que o direito é meu e do outro também, e que atrelado ao meu direito eu tenho o dever, que muitas vezes eu faço de conta que não existe? E aí? Então, assim, na minha maneira de ver, as doenças infecciosas, infecto-contagiosas, ao longo desses anos todos que eu trabalho só nessa área, né? Eu fico pensando nisso. Qual que é o ensinamento que essa pandemia está trazendo que a gente ainda não aprendeu? Porque a hora que a gente aprender... Ela falou pouquinho só, hein? Então vocês têm que ficar atentos à questão do encontro, que nós vamos falar ainda muito nesse episódio, hein? Mas vamos nós, Ana Maria. Me conta aí, como é que foi sua infância na tua construção de carreira, acesso aí
a educação, família, contato com teus pais? Conta aí, por favor. Olha, eu venho de uma família classe média, meu pai funcionário público a vida inteira, sempre na área da Secretaria da Fazenda, ele é contador advogado, minha mãe é assistente social, uma família equilibrada. Eu falo que eu não posso reclamar da minha família e muito menos jogar a culpa neles. Porque são pais maravilhosos, eu tenho assim, a honra, o prazer, né, e a satisfação de tê-los até hoje comigo. Antes mesmo de conversar com você, eu estava conversando com eles. Então, são as duas grandes referências que eu tenho e que me ajudaram desde sempre. E eu tive muita sorte. A começar o nome deles, Ana Maria? Hã? Qual o nome deles? João e Ismênia. João, papai. Seu João e Dona Ismênia, eu peço desculpa que eu tirei a filha de vocês aí do contato de vocês. Mas espero que tenha sido por uma boa causa. Mas com certeza. Então, eu falo que eu tive assim, muita sorte de ter nascido filha deles. Por quê? Porque tanto o meu pai, eu falo que ele é vanguarda. Meu pai, ele é afrodescendente, casado com minha mãe, que é loira, assim, que é, como é que eu posso falar? Branca, rosa, né? E ele sempre foi muito disruptivo, palavra da moda, né? Ele sempre foi muito assim de romper barreiras, porque pensa, um menino, ele é o exemplo do brasileiro, né? Um menino que nasceu muito pobre, muito carente, afrodescendente, né? Como dizer, ele negro mesmo, é assim que ele fala, eu sou negro, você não é branco, eu sou negro, então tudo bem. Né, tá valendo, e que teve muita dificuldade em conseguir as coisas, mas ele sempre teve aquilo que ele podia ser melhor do que ele era. E isso ele me ensinou. Olha, você não tem que se comparar com ninguém, você tem que se comparar com você mesmo. Quem você tem que vencer a cada dia é você mesmo. Isso eu aprendi com ele e com a minha mãe. Então, quando ele casou com a minha mãe, ele fez minha mãe estudar, porque para o meu avô, mulher não podia estudar. Sim. Mulher era para casar, ter filhos, né, na época dele. Era a lógica dele. Quem sou eu para julgar? Mas era a lógica dele. Agora, meu pai não. Meu pai, quando casou com a minha mãe, a primeira coisa que ele fez foi: você vai usar calça jeans sim, se você quiser, você vai aprender a dirigir sim, porque você precisa, e você vai estudar sim, porque a gente sem estudo nós não somos nada. Legal. Então, isso, muito legal, né? Vindo de uma pessoa que foi criada sem o pai, e a mãe lavadeira. Então, assim... sabe, é uma história muito rica. E eles me ensinaram isso. E o interessante é que eu sou canhota, né? Então eu já nasci diferente desde que eu nasci, porque minha filha é canhota também. Há 56 anos você nascer canhoto, a maioria das escolas fazia o quê? Amarrava a mão para você virar destra, porque ser canhoto era problema, ser destra era o certo, ok? Isso há 50 anos atrás. Meus pais, pois eles foram atrás de uma escola onde a escola entendesse que era a minha essência ser canhota. Quem era quem, legal, entendeu? Então eu fui para uma escola, e uma escola de freira ainda. Externato Você foi privilegiada com esses pais mesmo. Não fui. Então, desde o começo, eles sempre partiram do princípio que eu tenho que me aceitar e me melhorar. Eu tenho que me aceitar. Eu sou única. E o meu Filha valor única, é Ana Maria? que eu sou única. Não, eu sou a mais velha de 3. Aí eu tenho a minha irmã maravilhosa, doutora em psicologia, referência em psicologia de família, maravilhosa. E o meu irmão, que é engenheiro mecânico, com doutorado na área de biomecânica, assim, maravilhoso também, que é o caçulinha. E eu, que sou a mais velha. Então, assim, eu sempre tive oportunidade de discutir, e meus pais nunca deixaram de conversar com a gente. Então, eu sempre tive oportunidade em casa de discutir qualquer coisa. Eu chegava, pai, o que é isso? Podia ser a coisa mais absurda. Pai, mãe, o que é isso? Eles sentavam e conversavam com a gente. Então, assim, eu não posso, por isso que eu falo, eu não posso sentar num divã e falar que a culpa é do meu pai e da minha mãe, se eu fiz alguma coisa ou se eu sou uma metamorfose ambulante hoje. Não é por causa deles. Eles, ao contrário. Aí eu estudei nessa escola, então eu fiz o primário ginásio, que era uma das melhores escolas aqui de Goiânia, para classe média, né? Classe média alta. E depois eu fui para o pré-médico, que era o colégio da época, né? Ele disputava com Carlos Chagas e Objetivo, que eram as grandes cabeças, né? Na década de 70, 80. Faz um pouquinho de tempo, né? E só que o interessante, Ricardo, nessa história toda é o seguinte:
até eu entrar para o segundo grau, para o ensino médio, na minha época era segundo grau, eu queria fazer arquitetura. Eu queria fazer Arquitetura? arquitetura. Eu cheguei a fazer curso Por de quê? decoração quando eu era adolescente. Porque eu queria ser arquiteta, eu queria construir, eu queria Mas trabalhar. tinha parente? Não. Arquiteto? Não, mas eu queria organizar as coisas, eu queria organizar o espaço para as pessoas poderem viver bem. Eu queria, sabe, eu queria mexer com construir prédios que fossem funcionais, só que na época eu não falava funcionais, né, lógico. Mas eu queria, assim, eu falava assim, eu quero construir um prédio que a pessoa entra, que tem um lugar assim, que ela pode apertar um botão assim, blá, blá, blá. Eu pequenininha, arquiteta, toda trabalhada na organização e na gestão dentro da arquitetura. Aí fiz tudo quanto é curso na época, assim, curso na escola de artes que tinha, uns cursinhos de um mês, essas coisas eu fazia, queria ser arquiteta. Fui para o ensino médio. Quando eu cheguei no ensino médio, uma das melhores alunas da escola. Aí a diretora da escola, uma pedagoga assim, maravilhosa aqui, cismou que eu não podia ser arquiteta, porque era muito pouco para mim. Que eu tinha que ser médica, porque eu era muito inteligente, né? E eu falo, não, eu quero ser arquiteta. Só que aconteceu um evento com a minha família que eu acho que foi a mola propulsora disso daí. Eu tive um acidente de carro, a gente estava viajando de férias. Meu pai adorava pôr gente no carro e sair viajando. Na hora que chegava na metade do dinheiro, voltava, né? Era de carro mesmo. E aí a gente fez uma viagem para o sul até. Segundo grau, isso. Eu tinha. Não, eu estava indo para o segundo grau. Estava no comecinho do segundo grau. Aí o que aconteceu? Estávamos minha mãe, meu pai, eu, meus 2 irmãos e uma prima nossa. E no caminho de volta, nós tivemos um acidente muito feio e que pegou minha prima de cheio. E ela entrou assim em coma logo na hora. E quem acompanhou a minha prima do local do acidente até no hospital, primeiro passando acho que hoje era um posto de saúde de uma cidadezinha perto de Curitiba, fui eu que fui, porque minha mãe tinha cuidado dos meninos, meu pai estava olhando o carro, então sobrou para mim, que era mais velha, e acompanhando a minha prima, né? E eu fui com ela no colo, fazendo umas manobras, não me pergunte o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo alguma coisa lá, né? E aí, quando eu cheguei no hospital, lá em Curitiba já, quem me atendeu foi um residente em cirurgia daqui de Goiânia, daqui de Goiás. Olha a coincidência. Lá no Curitiba. E aí ele virou para mim e falou assim, escuta, por que você fez isso? E me falou lá, que hoje eu sei que é estancar hemorragia, fazer torniquete, essas coisas, só que menino de 13, 14 anos. E ele, como que você fez isso? Eu falei, não sei, eu fiz. Não, mas onde você aprendeu isso? Não, eu fiz. Ele, pois olha, sua prima só chegou aqui porque você fez isso. Senão ela tinha morrido no local. Minha prima foi a óbito, que realmente não tinha jeito, foi um traumatismo craneoencefálico, assim, não tinha. Para mim, virou, o carro pegou onde ela estava, encostada, para mim virou, sei lá, não sobrou nada dentro. Mas, quando ele falou isso, eu fiquei com aquilo. Peraí, como é que eu sabia? Como é que eu fazia isso? Eu não sei, eu fiz. Tá, e aquilo ficou na minha cabeça. Mas, quero ser arquiteta. E fui para o tal do pré-médico. E lá a dona Terezinha, não, você tem que estudar, você tem que... Não, Ana, você tem que ser médica. Você é muito estudiosa, você gosta muito disso, aquele negócio, né? Você gosta muito de biologia, você dá muito certo em química, sabe? Aquelas coisas que... Sim. Que depois que a gente entra para medicina, vê que não é nada daquilo, mas tudo bem. Eu só sei que na hora que eu fui marcar a minha inscrição, eu medicina. Fazer medicina. Só que eu falo que a vida ensina a gente, né? Eu que todo mundo tinha certeza que ia passar, que dava aula para os colegas, fazia grupo de estudo, não passei na primeira vez. Todo mundo que estudou comigo passou. Eu não passei. Aí ali foi aquele choque de realidade. Peraí, tá vendo? Você não é a dona do mundo, né? Você não é tão boa assim.
Só que eu comecei ao mesmo tempo, a minha mãe me fez, aí foi minha mãe mesmo que me fez fazer o vestibular para biomedicina. Ela, não, você vai, eu não quero, você vai. Naquela época a mãe falava e fazia, né? Eu fui, prestei, passei e comecei a fazer biomedicina e gostei. Aí eu comecei a fazer biomedicina, gostei no primeiro ano, mas quando terminei o Mas primeiro ano... Isso foi no ano que você não passou na medicina, No ano que eu você não passou na passei. biomedicina. Passei para biomedicina. Mesmo, Tá. fiz o vestibular em janeiro, fevereiro, o outro vestibular, passei, comecei a biomedicina. Isso em 83. No final de 83, apesar de eu estar amando biomedicina, não, eu quero ser arquiteta. Meu negócio é arquitetura, eu vou fazer, vou prestar e tal. Prestei, passei. Só que, quando eu comecei a fazer, eu já estava tão envolvida com a turma da biomedicina, com a biomedicina, que eu tranquei a matrícula, 84. Pá, tranquei a matrícula de arquitetura, fui fazer biomedicina. Mas com aquele negócio da medicina, eu acho que naquele momento a medicina era um desafio para mim. Sabe aquele negócio, aquela Gestalt que não fechou? Aí eu falei, não, eu tenho que vencer esse vestibular, não é possível. E aí, quando eu já estava no terceiro ano de biomedicina, eu prestei e passei para medicina. Aí fiz os dois, eu estava fazendo já o estágio, formei fazendo medicina. Logo comecei a dar Conseguiu aula. utilizar a matéria, Ana Maria? Muito pouco, porque eu não quis. Aproveitei só a parte de microimuno, que era a biomedicina, né? Microimuno, parasita, patologia estranha, eu tinha formado. Mas eu fiz anatomia de novo, fisiologia de novo, porque anatomia era dissecação. E olha que eu tinha sido monitora a vida inteira enquanto biomédica, de anatomia. Mas eu achei melhor fazer, porque é uma outra lógica, né? É uma outra lógica. E como eu fiz os dois, hoje eu tenho certeza disso. E aí fui fazer medicina, só que eu briguei com o curso, Ricardo, o curso inteiro, porque eu já era mais velha, eu já tinha formado. O que é brigar com o curso? Que eu não achava certa a formação que estavam dando. Eu achava que não era daquele jeito que tinha que ser, sabe? Eu brigava com os professores. Tinha professor meu que virava assim, mas você é muito abusada. E eu, não, mas isso daqui não pode ser desse jeito. Mas é porque eu já vinha de uma outra área, de uma outra lógica, né? Então, assim, eu quis sair várias vezes, aí as meninas, minhas colegas, Ana, pelo amor, calma, Ana, calma, isso passa, ó, isso passa, semestre que vem já não é mais esse professor, porque nossa, eu era muito crítica. Não teve nenhum mentor aí nesse período de faculdade, não? Hã? Não teve nenhum mentor na faculdade que te acolheu? Teve, foram essas pessoas que me mantiveram, porque se eu fosse assim, né? Uma, por exemplo, foi uma pediatra. Inclusive, ela é pediatra, uma das poucas que atende adolescente aqui. Maria Helena Canuto. Gente, sabe aquela médica assim? Ela era a médica que eu entendia que um médico tinha que ser. Sabe aquela pessoa assim, humana, sistêmica. Nossa, eu não sabia os nomes, mas eu sabia que ela era o modelo que eu entendia que um médico tinha que ser. E foram pouquíssimos nos 6 anos que eu tive lá que eu tive essa, né, afinidade. Mas ela foi uma que me ajudou a formar. Que ela falava, não, você vai formar. Então, eu conheci ela do terceiro para o quarto ano. Então, ela fala que eu devo muito a ela. E depois, na parte de ginecologia e obstetrícia, todo mundo achava que eu ia ser ginecologista, só que eu não fui. Mas eu gostava muito. Por quê? Porque era um grupo de professores também muito humanos, que eu entendia a medicina ali, sabe, Ricardo? Eu via a medicina ali. Agora, o que me encantou foi quando eu passei pelo HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais aqui, que é o que trabalha com doenças infecciosas e parasitárias. Quando eu passei como interna lá, aí eu falei, eu quero vir fazer residência aqui. Mas não era para ser especialista. Eu queria fazer residência lá para aprender a ser médica. Porque lá eu vi o que é ser médico. Que é você ter noção que você tem que perguntar assim, que interrogatório sintomatológico não é uma pergunta só, são várias, né? Que a história do paciente não é contada só na HDA, e muito menos na queixa principal. Então, lá, por conta da própria natureza da doença que se trabalha, a epidemiologia é um viés muito forte, e aquilo me encantou. Tanto que eu formei e fui fazer residência.
mas não sou especialista. Não registrei Uhum. título, não era a minha ideia ser especialista. Até nisso eu briguei com a medicina. Mas aí, nesse inteirinho, quando eu formei, na residência ainda, eu adoeci, eu fiz uma pneumonia, ó a confusão, eu fiz uma pneumonia intersticial, Uhum. ninguém dava conta dela. Eu casei demasiado, sabe, com xingode, tanto corticoide, ninguém entendia a minha Você fez pneumonia. residência em Goiânia também? Em Goiânia. Eu fiz a residência Uhum. aqui no HDT. Ah, Só que eu tá. fiz no final eu fiz essa pneumonia que ninguém dava conta dela, ninguém dava conta dela, conclusão. Para, Ana, para. Você não pode continuar desse jeito. Era quanto Aí tempo de residência, Ana? já estava com 1 ano e meio de E, residência. e, e eram Quando eu 2 anos ou 3? dois Tá. anos. E eu fiquei 6 meses, Ricardo, com essa desse jeito, e só assim, corticóide, tinha tomado tudo quanto é antibiótico, eu fazia controle radiológico semanal. E você pegava minha radiografia assim, você falava, essa pessoa está pendurada no oxigênio, não Uhum. tinha ar. Mas você olhava para mim, eu estava relativamente bem, só cansada, né? Mas um trem muito doido. Aí um dia eu casei com o Xingode, logo que eu casei, eu virei e falei assim para o meu marido na época, quero ser médica, não. Não quero ser médica. Eu não nasci para isso. Não quero ser arquiteta. Eu vou fazer Lá arquitetura. vem ela de novo. Aí, aí fui lá, reabri a matrícula. Ricardo, foi a melhor terapia que eu fiz. Foi 1 ano e meio terapêutico. Que eu falo assim, eu não fiz terapia, mas fiz um curso Uhum. terapêutico. Foi excelente para mim, porque ali eu reconstruí, desconstruí a vida. Inclusive que o desejo de fazer medicina era meu, não era de ninguém. Que não adiantava eu querer jogar a culpa em ninguém, que a culpa e o risco eram meus, e que eu quis fazer, e eu queria fazer, então que era para eu voltar e assumir, né, com coragem que eu queria ser médica, sim. Que o meu negócio era ser médica, meu cachorro. Uhum. O meu negócio era ser médica. E aí foi quando eu deixei, aí eu larguei, aí eu nem tranquei mais, porque eu sabia que eu não ia. Pensa, 10 anos depois eu voltar para fazer arquitetura, foi só pelo caráter terapêutico mesmo. Aí foi que eu voltei para a medicina. Mas como que eu voltei para a medicina? Como funcionária do Estado. Eu passei no concurso, me chamaram. Só que quando me lotaram na emergência do Hospital de Urgências aqui de Goiânia. Aí eu falei, gente, Tá. eu na urgência. Isso aí você Em tinha 5 anos de 84. formada. Já, eu tinha formado, foi em 94, eu já tinha, não, já tinha mais. Eu formei, não, tinha 4 anos, eu formei em 91, isso foi em 94 para Ah, 95, você formou em 91, então você está com 30 anos de formado, então. 30, E para você ver, ó que passeata, né? Legal. E aí eu sei que eu fui para esse estádio, aí me lotaram nesse Hugo, na emergência. E eu fui lá conversar com o diretor técnico. Na conversa, ele virou assim, minha filha, seu lugar não é aqui, não. Você não vê, você não é médico de ninguém, você nem aqui, nem... Ó, faz o seguinte, toma aqui a liberação, volta lá no RH e vê onde que eles vão te lotar, desse jeito. Que ele viu que eu tinha, sim, aquela postura, sabe? Não era de médico de urgência, faca na caveira. Aí tá bom, aí me lotaram na secretaria mesmo, na sede, na Superintendência de Ações Básicas de Saúde. Aí eu comecei a estudar SUS. Só que quando eu entrei lá, uma médica no meio, onde nenhum médico quer ficar, a primeira coisa que eles me puseram foi para ser coordenadora do Programa Estadual de DST-AIDS. Uhum. Aí começou a gestão. E eu me apaixonei por aquilo, porque nós tivemos que planejar, nós tivemos que correr atrás em Brasília, porque a gente ia perder a verba para Goiás. Assim, eu fiz em 6 meses o que não tinha sido feito em 3, 4 anos, mas lógico, com a ajuda de equipe, da primeira-dama, mas fizemos. Ali eu descobri qual que era o
nicho dentro da medicina. De lá para cá, só gestão. E aí me convidaram para ser coordenadora, aí me chamaram para ir para o HDT, voltei para o HDT, mas dentro de coordenação de epidemiologia. Aí lá eu virei assessora da diretoria técnica, aí depois eu virei diretora técnica, aí eu fui para a secretaria ajudar a montar a superintendência, aí montei coordenação de atenção especializada, aí fui ser diretora-geral no Hemocentro, voltei como diretora-geral por OS, no HDT, aí saí, e agora eu sou diretora-geral em outra unidade por OS, sempre gestão. E aí, por que eu falo que eu fiz as pazes com a medicina? Porque na gestão eu tenho um encontro, Ricardo, da arquitetura, olha lá. do direito, da psicologia, que foi o mestrado que eu fiz, tudo tem um encontro na gestão, porque quando a gente faz gestão, você faz gestão do todo. Você não faz gestão do pedaço. O mestrado, quando é que foi que apareceu na tua vida? Como Antes ou depois do direito? Nossa, peraí, deixa eu lembrar. Não, foi... Não, foi depois, foi depois. Foi por causa dele, inclusive. Porque o que aconteceu? Quando eu fui fazer mestrado porque precisava, como professora da PUC, chegou num ponto que... Não, peraí, deixa eu te interromper. Não, peraí. Tá. Mas para que você fez direito, então? Não, peraí. Então, por isso. O direito foi engraçado. O direito foi o seguinte. Um dos concursos que eu fiz foi para médico fiscal do Conselho Regional de Medicina, e passei. Aí eu fui médica fiscal de 95 até 2002, tá? E lá, como médica fiscal, eu fazia muito parecer, eu dava muito parecer, que era eu e um outro colega. Ele gostava de fazer vistoria, eu gostava de papel. Então, ele fazia as vistorias, eu fazia os relatórios. Era o nosso combinado. Aí teve um dia que eu cheguei no assessor jurídico nosso e falei assim, que era um advogado, né? Falei assim, doutor, eu preciso de um parecer seu para eu embasar o meu parecer. Aí ele virou assim para mim, mas você quer um parecer favorável ou desfavorável? Eu, como assim? Ué, porque para a gente ou é ou não é, né? Não tem, pode ser. Ué, ou é ou não é. Ele, não, tudo é uma questão de hermenêutica, Ana. Se você quiser uma coisa favorável, eu vou fazer. Se é desfavorável, eu vou fazer. Eu falei, não, eu preciso do que é. Ele, não, tudo pode ser. Nesse dia eu falei, eu tenho que fazer direito, porque eu tenho que entender que hermenêutica é essa, que faz com que uma lei pode ser favorável ou desfavorável ao mesmo objeto. Aí foi que eu fui fazer direito. Entendeu? Foi por causa disso. Bom? Foi ótimo, eu fiz 1 ano e meio, mas aí tive que parar porque eu não conseguia conciliar, né? Eu ia tomar bomba por falta. Aí os professores ficavam assim, não, colega, a gente te dá presença, não tem problema, não. E você, assim, lógico que não quero. Eu falei, presta atenção, como é que eu vou cobrar do meu aluno frequência se eu... Não, eu não consigo fazer contra-testemunho, não. Não, eu prefiro parar o dia que der, eu termino. E eu ainda quero terminar, porque eu acho que é bem interessante as discussões. Não, então peraí, que não tem jeito. Eu vou ter que te interromper aqui, porque eu te falei antes da gente começar que eu sabia que ia dar problema para mim. Foi o direito, foi antes do mestrado. Não, mas aí eu ainda vou antes do mestrado. Eu queria que você enquadrasse aqui como é que você é professora há tanto tempo. Tá. Quando eu formei em biomedicina, antes de formar, teve um professor... Você está quanto tempo de magistério? Ixi, desde 87. Eu sou professora antes de formar como médica. Eu terminei a biomedicina, peguei meu diploma dia 8 de agosto de 1987. Dia 11, eu comecei como professora na PUC. Só que eu dava aula, não tinha medicina lá, eu dava aula para biomedicina, para psicologia, para enfermagem, eu dei aula para todos os cursos da área. Por isso que eu falo que eu sou multi. Eu entendo todos os universos, porque eu tive que estudar cada curso para aplicar a anatomia e a fisiologia ao contexto daquele curso. Por isso que eu falo que eu sou multi hoje. Então, foi por isso. Então, eu fui convidada pelo diretor do departamento na época, logo que eu formei, para mim ser professora. E aí eu comecei, logo depois eu prestei o concurso e fiquei.
Aí teve uma época que eu tinha aula na faculdade de medicina, das 7 às 5. Aí eu atravessava a rua, virava professora universitária das 5 às 10. Aham. Foi assim, muito bom. E depois ainda saía para dançar, para fofocar. Era ô vida boa. Tá, não, tá, maravilha. Aí tudo bem. Então eu já consegui enquadrar essa história que eu estava tenso aqui Como é que eu da dou tua aula? vocação. Exatamente, pô. Mas eu sempre Aí, gostei de dar aula, desde pequena, tanto que no ensino médio eu tinha grupo de estudo, que era eu que preparava colega. Eu era monitora no ensino, aham. no ginásio. Eu sempre gostei de falar, né? Dar aula. Tá, não, e aí o mestrado que apareceu depois do direito. Vamos lá para ele Foi. agora. Aí, o que foi o mestrado? Aí, Isso tudo você está morando em Goiânia. tudo em Goiânia, tudo em Goiânia. Eu nunca saí de Goiânia. Agora em Uruaçu, mas assim mesmo eu vou e volto. Eu sempre fui de Tá. Goiânia. Mas teu Aí, mestrado foi em Brasília, não foi? o mestrado foi na UNB. Porque o que aconteceu? Em 98, 99, que eu entrei em 87 para dar aula. Em Tá. 97, 96, 97, começou uma mudança nas diretrizes curriculares e que começou a exigir um percentual de professores com mestrado, doutorado Tá. e Uhum. diminuiu a cota de especialistas. Eu era Tá. especialista, eu era considerado um especialista. Então, de uma certa maneira, a gente foi forçada a buscar um mestrado. Nessa Uhum. época, a minha irmã, isso em 95, minha irmã voltou, 95, 96, ela voltou do mestrado dela que ela fez nos Estados Unidos, em psicologia, na área de família. E ela chegou para mim e falou assim, Ana, nossa, essa área é a sua cara, é a sua cara, tudo que você fala é família, você tinha que fazer alguma coisa na área. Aí eu fui fazer com ela um curso de especialização em terapia de família, que durou 2 anos, que foi 97, 98. Aí o que aconteceu? Nesse 97, 98, aí surgiu a necessidade de fazer mestrado, e eu fazendo esse curso, ela virou assim para mim, Ana, por que você não faz mestrado em psicologia? Porque eu já estava terminando uma formação em psicologia. E assim, Uhum. Ricardo, se eu fosse mais nova, eu teria, na época, enfrentado, era um curso de psicologia mesmo, a Uhum. formação. Mas como eu já estava assim, 3 filhos, né? Já estava que tanto de emprego que médico tem, né? Eu falei, não, outro curso não tem lógica eu fazer. Mas o mestrado eu uniria o útil ao agradável, porque eu precisava ter um título de mestre para me manter na academia, e era Tá. interessante, então, eu fazer numa área que estava me chamando a atenção ali, que era trabalhar com gente, com pessoas, com famílias. E na época, eu era do HDT. Eu estava no Uhum. HDT como médica lá. E eu comecei a observar a mudança como é que eu posso falar assim, na resposta que a gente tinha dos pacientes com AIDS. Eu comecei a observar, Tá. o tempo que eu fiquei lá no HDT, a AIDS foi mudando a configuração dela. Era uma doença que no começo dos anos 90, ela era uma doença para nós aqui, que era um Um diagnóstico de morte, atestado de né? morte, né? Isso. Você não tinha como correr, você tinha o que Não, azetor. a gente tem até que contextualizar isso, né? Que hoje quem está escutando aqui, a juventude Nossa, não tem deve falar noção que disso. isso. Então, assim, na época, década de 80, final de 80, começo dos anos 90, as pessoas morriam, Uhum. não tinham o que fazer, né? Só que eu comecei a observar durante a minha residência, e depois, quando eu voltei, que a AIDS já era num outro contexto, porque aí eu já estava no ano 2000, né? Final, Uhum. chegando já perto de 2000, aí a gente já tinha um coquetel, já tinha Uhum. muito diferente do começo. E eu observei uma diferença no paciente. Eu comecei a observar o seguinte: o paciente que tinha família do lado era um Vivia paciente que mais. internava menos, vivia mais, tinha menos doença oportunista. Aquele Uhum. paciente que não tinha isso, que não tinha essa rede de apoio, ele morria mais rápido. Aí eu falei, gente, como é que é isso? A terapia de família me ensinou muito sobre isso. Aí eu fui fazer o mestrado em psicologia, porque eu pensei assim, poxa, o mestrado em psicologia vai Interessante. me municiar da informação, do conhecimento que a minha formação não me deu. Porque cá para nós, que formação que nós temos em psicologia no nosso curso? É, Em que quase momento a nula. gente discute que morte faz parte da vida? E Uhum. que você não é culpado disso se você fez o seu melhor, né? Sim. Então, assim,
E assim, que parte do curso nosso que ensina a gente a conversar com a família. Não ensina nem direito a conversar com o paciente, ensina a fazer exame no paciente. Mas você Uhum. conversar, o encontro, lá vem o encontro de novo. A trabalhar esse encontro, eu pelo menos não tive. E aí eu falei, vou fazer psicologia, porque aí eu vou ter esse conhecimento, eu vou agregar esse valor no meu conhecimento para eu trabalhar com as famílias e com os pacientes daqui para frente. Aí foi que eu fui fazer o mestrado. E fui para Brasília, toda poderosa, né? A bonita, né? Cheguei lá, só eu de médica. A minha sorte, eu falo, Deus é muito bom o tempo todo, Não, o tempo todo peraí, Deus é família, Ana bom. Maria. Teus filhos foram juntos? Eu tinha, detalhe, eu tinha um menino de 4, um de 2, e descobri que estava grávida no mesmo dia que descobri que tinha passado para o mestrado. Não é louco? Bem, aí nesse ponto, eu falo assim, olha, você ter pai, mãe, um marido assim que não briga, foi ótimo, porque eu enchi minha casa de babá, né, babá, enfermeiro, Aham, para não dar trabalho, porque o pai dos meninos é obstetra, pensa. aham. Que tranquilidade que eu teria. Ele sai qualquer hora, né? Ele precisava ter tranquilidade também. Aí enchia a casa de babá durante o dia, ia todo mundo lá, ia a turma toda para a casa da minha mãe. Foram 2 anos desse jeito. E a Mariana, eu falo que a Mariana nasceu no caminho, né? Entre ir e vir de Brasília, nasceu a Mariana. Aí eu parei Aham. 6 meses, aí isso eu fiz. Eu parei 6 meses, que na realidade virou 8, porque ela nasceu em julho, então eu tranquei a matrícula 6 meses e só voltei em março do outro ano, né? Para cuidar da Mariana, pequenininha, minha bebê. Aí eu voltei, por isso que o meu mestrado eu fiz. Aí, aí você parou a tua vida nesse tempo? Aí Não, você parei. ficou sem trabalhar e era tudo Mariana? O bom. Não, tudo Mariana não, porque tinha o Tiago e o Lucas, né? Mas Ah, não. assim, Desculpa, Thiago e Lucas. Não posso nem poderia nem falar isso dessa forma. o bom de ser funcionário é que existe uma coisa chamada licença maternidade. Tá. Eu tinha, nessa época, era 3 vínculos: no Conselho, no Estado e na PUC. Eu tirei licença maternidade nos 3. Ah, maravilha. Que Não, e olha, a esse ponto melhor coisa do não, mundo. esse ponto é super interessante, Ana Maria, de verdade, porque hoje em dia a gente fala, 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 e todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que ser profissional liberal e É, trabalhar sozinho, e aí isso e daí numa hora dessa. é um contraponto, é lógico. Então, e para gente que é a mulher, que é a mãe, é muito mais pesado, né, Ricardo? Porque assim, a Sim. sociedade, ela entende que o homem pode sair. O homem tem que sair para trabalhar, é o provedor. Agora a mulher é a mãe tem que ficar, tem que amamentar, né? Então, sempre teve isso. Mas aí eu parei e parei esse tempo, aí foi que eu criei Ah, essa moçona que está aqui na minha frente, e os 2 meninos também. Era uma galera maravilhosa, assim, a escadinha, né? 4, 2 e 1, e 0. Aí uhum. depois 5, 3 e 1. Diferença de 2 anos. Mas foi maravilhoso. Só que eu estudei muito nesse interim, né? Não é que eu não fazia nada, aí foi a hora que eu fui investir Sim, no imagino. estudo. Mas aí teve uma coisa legal também. Quando eu fiz a prova do mestrado, eu queria estudar psicossomática. Então, por conta dessa história aí, da questão da relação familiar, eu entendi que tudo era emocional, Aham. né? E que esse desencontro da família com o paciente gerava uma manifestação mais grave da doença, e que isso, então, tinha um fundo emocional. Isso é psicossomática, dentro da fisiologia né? Neuroendócrina. Aí eu falei, não, então dentro da psicologia eu vou estudar a família, mas eu quero estudar então o impacto de uma doença que é entendida como psicossomática, como uma doença que gera somatizações psíquicas. Aí eu cismei que eu ia estudar câncer. Tá. Eu que vinha já de uma trajetória toda nas doenças infecciosas, Uhum. resolvi que eu queria estudar câncer. E quando eu fiz o meu projeto, ficou bem legal a ideia. A ideia foi muito boa, que era o impacto de uma doença estigmatizante nas relações familiares. E aí eu ia entender como é que era a família antes,
a hora que teve a doença e qual que era a perspectiva dessa família, na dança da família que a gente fala, né? E tá, e fui. E aí teve uma professora lá, mais doida que eu, que me aceitou, né? Ficou entusiasmada primeiro, que ela ia orientar um diferente, né? Que era um ser médico que aportou lá. E segundo, porque era bem interessante o que eu queria estudar. Só que aí, Ricardo, dos 2 anos do mestrado, 1 ano e meio eu não rendia nada. Saí muito bem nas aulas, mas não rendia a minha dissertação. Eu não conseguia. E nesse inteirinho, na época, minha sogra ainda morre de câncer. Aí que o trem travou. Aí um dia a minha orientadora virou assim, Ana, vamos conversar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que quando você terminar isso daqui, você corre o risco de se tornar uma referência, né? Você quer ser referência em câncer? Me conta a sua história. A hora que eu contei minha história para ela, como eu estou te contando, meu Deus, o que eu quero com câncer? Eu nunca estudei isso. Meu Jesus. Aí ela, o que você quer estudar? Pensa aí, o que você estuda? O que te trouxe aqui? Você não falou arquitetura, não, hein? Não. Aí eu falei, foi a AIDS que me trouxe aqui. Foi a AIDS que me trouxe aqui. Ela, então, me conta, o que te chamou a atenção na AIDS? Aí foi que eu falei, não, é que eu acho que a AIDS, como ela está cronificando, e nessa época a gente não falava de AIDS crônica ainda. Só que na minha cabeça, ela estava nesse caminho. Aí eu falei para ela, falei assim, Liana Fortunato, linda, beijo, Liana. A Liana, ela virou assim para mim, Ana, me conta, como é que é isso? Eu falei, Liana, é porque eu vejo o seguinte, antes, quando a AIDS era um diagnóstico de morte, um atestado, acontecia alguns encontros muito agudos de perdão, era assim uma coisa muito louca. Só que eu acho que a família não respirava, então tinha muitos segredos, muitas coisas que com a AIDS, que estava matando o outro, tudo isso era deixado para lá e aí havia uma interação. Hoje não, hoje a AIDS está se cronificando, então ela está se tornando uma doença que não mata. E aí, como é que fica essa doença estigmatizante, cheia de mitos, preconceitos, numa relação onde, como a pessoa não morre, como é que fica o preconceito? Como é que fica a briga? Como é que fica? Será que ela se organiza nisso? Qual que é o impacto da AIDS enquanto doença crônica na dinâmica da família? Esse foi o meu tema. Esse foi o título da minha dissertação. E aí eu fui estudar isso. E aí foi uma pesquisa qualitativa, foi um estudo de caso. E o câncer você engavetou? O câncer deixei para lá. Não rolou. Não era minha praia na época. Eu sempre trabalhei com doença infecciosa. Até hoje, eu sou diretora do quê? Unidade de quê? Verdade. Entendeu? Então, assim, era aquela coisa, menina, você não cabe nessa roupa, por que você não usa a roupa do seu tamanho? Sabe aquele negócio? E foi muito bom, porque aí eu fui estudar isso dentro da família, foi muito legal, foi uma família maravilhosa que eu estudei, e eu vi exatamente isso acontecer, porque era a história de uma senhora, avó, que se contaminou através de transfusão de sangue, porque naquela época a gente ainda não tinha, quando ela se contaminou, não tinha legislação que logo depois veio sobre segurança hematológica, né? E ela contando a angústia que foi quando ela descobriu que estava com AIDS. E aí, peguei de quem? Do marido. Marido caminhoneiro. Foi ele. Aí todo mundo joga pedra no marido. Só que quando fez o teste no marido, negativo. E aí? Então é ela, ó. Enquanto o marido viajava, ela, né? Só que a médica dela, maravilhosa, uma infecta maravilhosa, ela que se ela sabe quem ela é, ó, beijo se você estiver me escutando. Mas ela que foi, não, vamos investigar de onde que veio isso. Aí o que aconteceu? Ela tinha feito uma cirurgia um ano e meio antes de manifestar os sintomas, e aí teve transfusão de sangue. E aí foi fazer rastreamento, mais ou menos, que na época nem tinha, né? Chegou em bolsas contaminadas. E aí foram mais de uma pessoa que se contaminou por conta desse lote lá de bolsa. Foi feio. Então, assim, aí ela contando que depois que todo mundo descobriu o que foi isso, ficou todo mundo com dó.
Aí foi quando a família começou a se curar. Que Porque loucura! entendeu que não era Caramba! culpa do pai nem culpa da mãe, que foi uma fatalidade. E aí, na fatalidade, E a ainda tinha empatia família nesse aparece. momento? Ela tinha filho, neto. Não, mas a Não, pergunta é: nesse a família momento, não destruiu toda? Não ficou não, desconfigurada? nesse momento que eu conheci a família já tinha se encontrado de novo, num outro Ah, formato. legal. E aí foi quando eu estudei os dois genogramas, que é o que a gente chama de genograma funcional da família. Você desenha o genograma é um só, mas você desenha o tipo de relação antes com os tipos de relações depois. Então, assim, as relações que tinham problema, que se desfizeram, as triangulações que aconteciam aqui não acontecem mais de cá. Então, assim, muito interessante a nova conformação da família depois do evento. Então, assim, foi uma família que se destroçou, se desconstruiu, mas se renovou, se reconstruiu. Muito legal, foi muito bom a dissertação, foi uma experiência Você, maravilhosa. você se transformou depois disso mais médica ou você se transformou realmente numa médica? Eu acho que eu me transformei realmente numa médica. Ali eu entendi, olha, tá vendo? Ser médico é isso. Porque ali eu desconstruí alguns paradigmas, sabe, Ricardo? Que ser médico é só quem Imagino. está lá atendendo paciente. Eu vi que não é por aí. E o detalhe, uma das Isso te conclusões. fazia mal, Ana Maria? Nossa, demais. Aí eu vivi em conflito, aí. Eu vivi em conflito, porque eu, assim, médico tem que atender. Eu não me Uhum. achava, assim, e eu tinha uma relação médico-paciente maravilhosa, tanto que quando eu falei, não quero mais assistência, uma das minhas tutoras, né, lá do HDT, uma das diretoras falou assim, você tá louca? Você é uma pessoa tão boa, Ana, você tem uma relação médico-paciente maravilhosa, você tem um raciocínio diagnóstico muito bom. Eu não me sentia entregando o resultado, entendeu? Uhum. Parece que faltava alguma coisa. Então, ali eu quebrei esse paradigma. Eu entendi que para ser médico não precisava estar na assistência direta necessariamente, que você podia, como médica, fazer um bem até maior do ponto de vista de alcance do que simplesmente estar lá. Não é que não Sim, é, sim, 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 sabe? sim. Nossa, é maravilhoso, sabe? O médico que é de ponta, que é lá da ponta, maravilhoso. Eu sou apaixonado dos meus colegas que são assim, que são assistenciais mesmo. Mas existe esse outro lado que é preciso ter médico também, né? Que a gente precisa ter o bastidor, eu preciso ter médico no bastidor para que no palco o meu colega brilhe. Né? Então, isso para mim ficou claro, porque uma das coisas que saiu da minha dissertação, das considerações, é o impacto da relação, dos encontros que acontecem na unidade entre paciente e a equipe multiprofissional, quando o médico é o grande catalisador. Então, assim, o médico catalisando, nossa, o trem anda, olha, maravilhosamente. Agora, quando ele não faz isso também, não funciona. O trem não anda como podia andar. Não é que a equipe multiprofissional sem o médico não anda, ela anda. Mas quando o médico entende que faz parte dessa equipe e que ele pode ajudar nessa gestão, é muito maior. E quando o médico entende que ele pode estar no bastidor e que ele vai facilitar, que ele vai potencializar para o colega que está lá na ponta fazer o trabalho dele de maneira melhor ainda, aí é um espetáculo. Então, eu Não, acho que ali eu entendi que eu era médica. e dois pontos. A gente estava conversando dessa questão dos encontros e você colocou um ponto que eu achei interessantíssimo, né? Que, na verdade, Hipócrates trazia a necessidade do encontro e não das consultas, tá? Quando é que apareceu esse conceito aí para você? Foi dentro do estudo da psicologia? Eu acho que foi no meu encontro. Eu acho que quando eu me encontrei, né, nessa altura aí, com tanta coisa, quando eu me encontrei e entendi que isso era bom, eu acho que eu comecei a pensar isso. A hora que eu trouxe, lógico, né, a psicologia, quando eu voltei do mestrado,
de psicologia, toda cheia de ideias em relação à equipe, a esses encontros, a plano terapêutico, SUS e tanta coisa, foi quando eu entrei em contato com a bioética, que me fez discutir os meus conceitos. Eu acho que a participação no grupo de bioética da PUC, no simpósio, seminários que a gente fez, abriu a minha cabeça nesse sentido, Ricardo, porque ele me fez discutir o porquê daquilo que eu estava acreditando. Peraí, você acredita nisso, mas por quê? Então, assim, você acredita em encontro? Por quê? Você acredita em visão sistêmica, mas o que é visão sistêmica para você? Então, a bioética, ela faz isso com você, ela fala, opa, peraí, vamos discutir o conceito? Qual que é o significado desse conceito para você? E para o outro? Então, ali eu acho que eu pude pegar todo esse conhecimento que eu estava construindo e jogar na mesa e questionar, peraí, isso é isso mesmo? Onde que é isso? Onde que é aquilo? E aí é que eu entrei nessa questão da necessidade de encontros. Porque entra o ensino, né? Que você precisava explicar para os outros os teus conceitos, né? E aí é a melhor forma da gente aprender, né? Com certeza. E tudo isso eu aplico aonde? Na sala de aula, né? Tudo isso que eu trago, tudo que eu aprendia, eu trazia para dentro de sala de aula. E quando eu vim para a medicina, aí que, como tutor, então, aí que a coisa, aí que encaixou mesmo, assim. Porque como tutor eu tenho a liberdade de questionar os alunos. Então, eu questiono o tempo todo as verdades que eles trazem. O tempo todo. Porque eu fui lá na... Não, continua. Foi lá na... Porque nós fomos lá na creche, a diretora falou que não tem dinheiro. Tá, mas você foi lá naquela outra que recebe a mesma coisa e lá deu certo? E aí? Que diferença que tem isso? Sabe que o problema é só dinheiro mesmo? E aí, me fala. Coisas assim, sabe? Não, mas é desse jeito. Tá, mas e quando acontece isso? Aí, sabe aquele negócio assim de você, peraí, porque cá para nós, Ricardo, a medicina é uma ciência exata? De forma alguma. Entendeu? Então, como que eu posso ter dogma? Como que eu posso ter... Não é que a gente sai fazendo as coisas sem testar, não é isso, entendeu? Mas assim, eu não posso trazer a medicina com verdade absoluta o tempo todo, aí. Porque ela não é uma ciência exata. Nem a ciência exata é exata, gente. Isso eu aprendi quando eu conheci, num dos cursos que eu fiz, tinha um menino de física quântica. Na hora que ele foi me explicar que 2 não é 2, eu falei, como? 2 não é 2? Nem começa. Não, existe um universo. Meu Deus. Sabe? Então, eu vou falar física quântica é demais. Então, e aí eu vou falar que a medicina é a ciência exata? Não é. Então, eu desconstruo muito o tempo todo, porque eu falo para eles o seguinte, falo, olha, eu estou aqui para provocar vocês, porque eu preciso que vocês desenvolvam o senso crítico de vocês. Então, assim, a verdade nunca é absoluta, a verdade é sempre a melhor versão contada por alguém. Quem conta a melhor versão do fato é a verdade. Então, muito cuidado com isso, para você não comprar a doença do paciente. O que é comprar a doença do paciente? O paciente vem te vender uma história, mas, na realidade, a clínica dele conta outra. Então, você tem que aprender a trabalhar com essas duas realidades aí e chegar na que você precisa. Agora, se você aprende a só comprar a verdade do outro, como que você vai desenvolver habilidade e entender isso com o paciente? Então, assim, a questão, para eu chegar no paciente, é eu trabalhar no meu dia a dia. Eu falo muito isso para eles. Então, assim, vocês têm que desconstruir isso, gente. Não existe verdade. E se o professor fala a parede é branca, você tem mais é que perguntar, tem certeza, professor? Mas e aquele ponto preto ali? Ele não atrapalha o branco? Vocês têm que perguntar, gente. Mas o professor é um facilitador, ele é um mediador, mas a gente não sabe tudo, não. E pensa, se desde lá de trás a gente tivesse ficado com a verdade de a gente não tinha chegado aqui, a roda ainda era quadrada. E me diz um ponto, Ana, que a gente comentou também em off, que eu acho fundamental da gente tocar, que é o que você falou, como é que está sendo o perfil de alunos durante a faculdade. Você falou que você estava colocando que você tem o privilégio de receber alguns alunos e ter um contato, muitas vezes, com eles mais para o final da faculdade.
Como é que está sendo esse perfil hoje da medicina que a gente está aí construindo? Como é que você Então, vê? eu vejo assim, a medicina hoje, ela não é mais, ela não tem aquele sentido de missão como a gente tinha há um tempo atrás. Acho que a própria evolução da sociedade fez isso acontecer. Então, eu fico vendo assim, muitos alunos, eles entram para a medicina como um negócio. É um negócio que vai fazer com que eles tenham uma remuneração fácil. É um negócio onde eles vão atingir um status, né, mais rápido. Você não vê, assim, não é a maioria que traz aquela coisa do eu quero cuidar do outro. Eles são muito objetivos nesse ponto, sabe? E é uma objetividade assim, muito material ainda. Lógico que tem os alunos que são, que vêm, né, naquela escola e tal. Mas eu fico vendo assim, que eles só começam a entender o que é a medicina mesmo, a hora que eles já estão lá no final do meio para frente do curso. E aí é um choque. E aí eu fico vendo muito o adoecimento acontecer no aluno de medicina. Por quê? Porque é um aluno que vai pensando numa coisa, né? E ali, naquele pensamento, ele não entende que para chegar com o piano na sala tem que carregar o piano, que o piano é pesado. Então, tem muitos que não se prepararam para isso, porque só viram o fim, né? Que é o ganho que eu tenho lá, mas a estrada que eu tenho que percorrer não me falaram. E aí eu vejo esse adoecimento também acontecendo ao longo do curso, né? Muitos alunos que se sobrecarregam muito. Eu até teve um semestre que eu li aquele livro, eu falei assim, é um livro, não é bem uma autoajuda, porque é em cima de uma tese de doutorado. Mas você já viu aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz? Já. Super interessante, sinal. É o autor contando o doutorado dele, né? A ideia dele. Então, aquilo ali me chamou muita atenção, que é aquela coisa assim peraí, eu estou fazendo o quê aqui? Por que eu estou aqui? O que eu estou ganhando com isso? E aquele negócio assim de que quem faz aquilo que acha que tem que fazer, ele não acha ruim o excesso de trabalho, para ele não é excesso de trabalho, é conhecimento. Não é trabalho, né? Entendeu? Então ele se diverte aprendendo. Por quê? Porque ele fala que aquilo é bom para ele. Agora, aquelas pessoas que, de uma certa maneira, não eram para estar ali, ou ainda não se conscientizaram. Estão pela remuneração, né? Aí adoece, aí é muito pesado, e o fardo é pesado. Para gente que gosta, que foi forjado nisso, é difícil, gente. Eu falo, e ser médico hoje, nesse mundo hoje, eu acho que está mais difícil ainda, né? Quanto maior a tecnologia, maior o número de doenças que aparecem, né? Mais difíceis de fazer diagnóstico a gente tem ficado, né? São muitas hipóteses, e então, assim, está complicando. E o detalhe, a gente está perdendo a cumplicidade de quem a gente não podia perder, que é do paciente, do seu familiar, né? Então, o médico hoje ainda está assim, ele está meio que refém de uma situação, né? Porque ele perdeu essa cumplicidade. Você também tem o privilégio de ter contato com e ser professora da equipe multidisciplinar, né? De outras áreas. Eu fui professora. Fui. Ou foi? Hoje não mais, só na medicina? Não. O que eu ia te perguntar é se você acha que a equipe multidisciplinar está doente também, como médico. Tá. Mas isso eu não preciso ser professora, não. Isso eu vejo dentro das unidades, né? Nós estamos, eu acho que quando eu falo médico, aí eu estou trazendo toda uma equipe junto. Tá muito pesado, né, Ricardo, esse momento, principalmente a pandemia. Eu falo que a pandemia ela escancarou uma ferida que já era profunda, mas ninguém viu. Então, eu acho que ela se expôs, assim, sabe, as raízes nervosas, as terminações, então ficou muito dolorido, que é exatamente esse adoecimento ao longo do tempo. Mas o que causou isso? Eu acho que vários fatores, sabe? Eu acho que a necessidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, esse avanço tecnológico muito mais rápido do que a nossa formação para acompanhar, uma falta de uma formação voltada para a questão da gestão emocional
na formação desses profissionais, essa questão muito mercadológica, né? Gente demais, então, assim, oferta demais para pouca demanda. Então, assim, eu acho que são vários os fatores, mas que, de uma certa maneira, está favorecendo a construção de ambientes muito tóxicos, exatamente aonde a saúde tinha que ser a tônica. Né? Eu falo, como que a gente fala de saúde para o paciente se a gente não tem saúde? Está ficando difícil isso. E me diz um negócio, você tem um outro ponto, é uma história muito rica, né? Vou te falar, eu te falei que eu podia ir por muitos caminhos nessa conversa aqui. Você tem aí mais aí um orgulho, né? Que é um filho médico. E como é que você coloca aí a gente, de certa forma, caminhar aí para um desfecho aí da nossa conversa? Em relação a conselho para um jovem médico, tendo um filho como tal. Então, assim, como é que você dá conselho para o teu filho para ele trilhar a carreira dele hoje? Olha, se ele tivesse aqui, ele mesmo ia te falar, mas eu só falo para ele o seguinte: olha, filho, nunca se esqueça que ser médico é uma pessoa cuidando de outra pessoa. E para a gente cuidar, a gente tem que conversar, olhar no olho, entendeu? Então, assim, é uma pessoa cuidando de outra pessoa. Então, é o encontro de duas pessoas. E essa relação é sagrada. Isso eu falo para ele. O que ele vai fazer com isso? Se ele vai ganhar dinheiro, se ele não vai ganhar dinheiro, se ele vai ser cirurgião, se ele vai ser psiquiatra, se ele vai ser... Para mim, as escolhas são dele. Mas é a única coisa que eu falo para ele não esquecer nunca na vida, que ele é uma pessoa cuidando de outra pessoa. Brilhante, brilhante. Não, se o propósito dele tiver algum ponto de ganhar dinheiro, com certeza ele vai ganhar dinheiro com esse ensinamento. Isso aí você pode ter certeza, entendeu? Mas se não for, também não tem problema algum. Outro ponto aqui que eu fiquei curioso nessa história. Onde é que aparece seu Renato no meio dessa história toda aí? Um fenômeno aí da gestão médica brasileira. Então, eu não poderia deixar de citá-lo. Me conte. Com certeza. Eu falo assim, nos últimos 6 anos, não, até mais, porque eu conheci ele já vai fazer quase 10 anos que eu conheci ele, mas que a gente está junto, tem 5 para 6 anos, né? Assim, ele me mostrou uma gestão sob uma outra perspectiva, que eu tinha muito preconceito. Eu achava assim que o médico não era entendido, que eu, como gestora, por ser médica, não era entendida por quem é da área da gestão mesmo. Né? E ele me mostrou que não. Eu brincava muito que administrativo só sabia falar não para a gente, né? Diretor executivo, administrativo financeiro só sabia falar não. E ele me mostrou uma outra maneira de fazer gestão a partir de um administrador. Então, é uma pessoa assim que é a minha referência em administração, em gestão sistêmica, em gestão humana, em gestão com qualidade, em gestão... Foi o Renato que trouxe. Ele trouxe para o meu universo palavras como melhoria contínua, que é a qualidade. Ele trouxe a necessidade de eu conhecer ferramentas para trabalhar gestão de equipe, gestão de pessoas. E ele me traz uma coisa que é uma força de assim, Ana, a gente tem que aprender isso. Ana, a gente não pode parar. Ele não para. Ele não para. E isso é um dínamo para mim, né? É a motivação o tempo todo. Tanto que todos os cursos que a gente faz junto. A gente fez toda a formação de coach junto, porque a gente queria entender mais ferramentas. Ferramentas e um modo diferente de trabalhar a gestão. O mestrado a gente está fazendo junto, liderança a gente fez junto, e assim, tudo que aparece, vamos fazer, vamos. Porque a gente entende que é nesse encontro que a gente cresce também, né? E a gente pode fazer essa dimensão, amor da minha vida, eu acho que ele me motiva. Eu falo que eu nunca, minha mãe fala muito isso, minha mãe e meu pai, ele te acompanha em tudo, né? E ele me acompanha em tudo. Falou assim, vamos na Lua, vamos, sabe? Ele me acompanha e ele me ajuda e ele
tá sempre me motivando e para ele eu sou o máximo, um must sempre. Isso para mim não tem preço. E ele é o meu amor. E uma pessoa maravilhosa, um profissional assim, que eu ainda acho que as pessoas ainda vão conhecer o Renato. Ele ainda não chegou no topo dele, sabe? No máximo dele, Ricardo. Mas ele vai chegar, tá perto. Tá perto. Doutora Ana Maria, maravilhoso. Assim, pô, Ana, eu acho que a gente podia ficar aqui. A gente já está aqui às 3 horas falando, tá? Tá gravando aqui há 1 hora e pouco, já tem 3 horas que a gente está falando, tá? E dá para a gente falar aqui muito mais. Tem um monte de coisa que eu queria te falar, queria te perguntar, e acaba, de certa forma, não cabendo aqui no episódio. Foi maravilhoso, foi excelente, excelente. Obrigado, parabéns aí por toda essa história que você construiu aí, vem construindo, tá? Você é um orgulho aí para todos nós aí da turma e tenho certeza que para todo mundo que convive aí com você e tem a oportunidade, para os teus filhos, Renatão aí. Obrigado de verdade pela tua participação e espero que tenha sido um prazer para você, como foi para mim, e tenho certeza que vai ser para todo mundo que assistir a gente. Com certeza, eu que agradeço, Ricardo, foi muito bom, realmente, dá para ficar falando aqui por muito tempo ainda, mas muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, do que eu fiz, das minhas ideias, dos meus pensamentos, dessa metamorfose ambulante que eu sou, né, sempre buscando mudar o mundo, né, mas sempre começando a partir do meu, né? Eu cheguei à conclusão que o mundo é o meu, é o único que eu consigo. Mas muito obrigada, achei muito legal e muito sucesso nesse Fala Doutores. Tá bom, Ana. Beijão, obrigado. Vai descansar. Tá, obrigada. Tchau.